Minutos. Escolas elaboram planos de contingência para a retomada das aulas presenciais. Supervisora Regional de Educação explica o trabalho. A entrevista é com a nossa colega Karine Arenhardt. Bom dia, Karine. Bom dia, Gilmar. Bom dia aos ouvintes do Atualidades. Também o pessoal que nos acompanha ao vivo pelo Facebook. A nossa entrevista de hoje, então, é para falar mais uma vez sobre um possível retorno de algumas atividades, parcialmente, das atividades presenciais na rede estadual de ensino aqui em Santa Catarina. O governo do estado havia apresentado ainda no final de agosto um plano para uma possível retomada a partir do dia 13 de outubro agora, e ainda demanda agora da elaboração dos planos a nível de regional, a nível de município e também das escolas. Cada escola vai ter que ter o seu plano de contingência para que a gente tenha essa possível retomada de algumas atividades presenciais. E para explicar mais sobre este assunto, então, a gente conversa hoje com a supervisora regional de educação aqui de Maravilha, a Rosemary Turcato. Rose, então, inclusive nesta semana tem uma capacitação acontecendo, a nível de estado. A nossa regional está participando também, você está participando, dessa capacitação justamente para tratar sobre essa continuidade na elaboração dos planos de contingência. Então, falando primeiro sobre essa capacitação, como que ela está acontecendo e quem que está participando dela? Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, ouvintes da Rádio Líder. Esta capacitação está sendo oferecida para pessoas do setor de educação, das regionais. Então, aqui da Coordenadoria de Maravilha, estamos participando a integradora Cirleia Gardim e eu, representando, então, os nossos municípios aqui a nível de educação. Também nós temos a participação de profissionais da FECAM, da Defesa Civil e das Secretarias de Saúde. Então, esse primeiro momento, essa capacitação iniciou ontem. É uma capacitação de 40 horas que acontece até a próxima segunda-feira. Nós temos aí ambientação de salas de aula, temos discussões sobre a questão da Covid-19 e vamos ter as simulações dos planos com cidades fictícias e também com escolas fictícias para que a gente produza esses planos e faça essas simulações em ambientes virtuais também. Tudo isso até na próxima segunda-feira, para, na sequência, serem organizados e trabalhados com os municípios e também com as unidades escolares. Então, você que participa e também outra pessoa que está participando, depois repassam essas informações para quem vai participar da elaboração do plano do município, do plano das escolas. Isso. Dos municípios, nós já temos mais pessoas participando. Então, a nossa participação vai ser, e a organização, por regional de saúde. Então, por exemplo, a Coordenadoria de Maravilha tem municípios que fazem parte da Regional de Saúde de São Miguel do Oeste e também da Regional de Saúde de Chapecó. Então, nós estaremos participando das discussões nesses dois setores. Das redes municipais, nós também temos participações. Nós temos alguns municípios que já começaram, e já começaram a rascunhar estes planos. No entanto, agora a gente, então, está tendo mais ou menos uma linha geral, de como tratar isso, também alinhado com o plano de contingência estadual, que foi trabalhado no primeiro momento. Destaco aqui a participação da Defesa Civil, extremamente importante nesse momento, para que nos traga aí, essa questão de trabalharmos pela primeira vez com esse sistema e com esse modelo, Isso nunca nos foi exigido antes, Então, é importante que a gente tenha aí a colaboração, e são planos que foram construídos a muitas mãos, como já foi divulgado anteriormente, com muitas participações, e agora também. Não é um plano individual, é um plano sempre coletivo. E sim, nós faremos parte das equipes de formadores, que irão fazer esses repasses, então, para os demais entes aí que precisam estar elaborando, então, os seus planos. Então, para o pessoal entender melhor, a gente tem um plano de contingência a nível de estado, que já está elaborado. Quais que são os outros planos que ainda precisam ficar prontos para uma possível retomada a partir do dia 13 de outubro? Considerando as especificidades de cada município, então nós precisaremos ter os planos municipais de contingência, e também precisaríamos ter os planos de cada uma das unidades escolares, porque cada unidade escolar dentro do estado de Santa Catarina, cada município tem as suas diversidades, E cada unidade escolar também tem
a sua forma de atendimento, o seu público-alvo. Então, nós precisamos ter também, dentro de cada uma das unidades escolares, que irão prever alguma retomada de atividade. E, basicamente, para o pessoal entender o que precisa constar nesse plano, o que vai estar escrito lá? Este plano ele precisa prever, desde a questão da chegada do aluno, né, na unidade escolar, até a questão da movimentação desse aluno dentro da escola, como se faz isso, né? Tem que pensar também na questão do transporte, né, escolar, na questão da merenda escolar. Então, são vários itens que precisam estar incluídos, desde a distribuição em salas de aula, né, de que forma, porque como nós temos salas diferenciadas em tamanho, né, para que a gente possa respeitar aí as indicações da saúde, né, de segurança, de espaçamento, de distanciamento, cada unidade escolar vai ter que adequar isso também ao seu espaço físico, né, que são muito diversos nas nossas unidades escolares. E quando se fala da elaboração do plano de contingência de cada escola, por exemplo, aqui em Maravilha, na Escola Nossa Senhora da Salete, quem que vai participar da elaboração desse plano da escola? Este número de pessoas vai ser definido, mas serão pessoas da comunidade escolar. Nós esperamos contar com a participação, né, naturalmente, das equipes gestoras, né, e também de professores e também dos seus representantes, alunos e também de pais. Porque é importante, nesse momento que envolve toda a sociedade, ouvir, né, todos os entes e ter a participação de todos eles. E, Rose, considerando que a estimativa inicial, a expectativa é que possa haver essa retomada parcial a partir do dia 13 de outubro. A gente teria, então, agora aproximadamente 20 dias ainda até essa possível retomada. Esse período, ele será suficiente? De fato, na sua opinião, vai se conseguir ter esses planos elaborados em 20 dias, caso realmente seja possível essa retomada? Sim, acredito que sim, porque nós já temos aí um alinhamento bastante interessante, né, no plano estadual. Então, o que a gente precisa fazer é trabalhar as questões específicas de cada unidade escolar. Como a questão da retomada não é uma retomada total, né, então ela também vai nos permitir ter um planejamento, né, mais amplo aí para essa retomada. No entanto, é importante que se observem todas as medidas de segurança, né, que a gente precisa estar atento. Na última entrevista do secretário, ele pontuou que esta semana deve sair ainda esta semana, né, deve sair aí uma previsão se haverá ou não este retorno, né, porque de acordo com o plano de contingência estadual, há necessidade de 15 dias de antecedência, né, antes do retorno, para que se faça essas adequações dos espaços, para que se faça esse planejamento de como receber este aluno. Cabe destacar que no plano estadual, ele já contempla muitos dos nossos elementos, então, são alguns itens que nós precisaremos observar específicos de cada unidade. E lembrando que nesse plano, né, inicial que já foi apresentado pelo Estado, o Estado cita, inclusive, algumas restrições, né? Por exemplo, essa retomada, ela será apenas para o ensino médio, né? Não será para as outras turmas, também retomada também para o ensino profissionalizante, para o SEJA, né? Então, são apenas alguns alunos que retornam e ainda não é obrigatório, né? Então, nesse sentido, como que deve ser essa retomada parcial? Isso. Nós tivemos na semana passada uma apresentação, então, da Secretaria Estadual de Educação de um plano, né, para esta retomada, e ela prevê, em primeiro lugar, dizer que as atividades não presenciais elas vão seguir até o final do ano. Tá? Então, ficou determinado que elas seguem no formato Google Sala de Aula e também no formato de material impresso, elas seguem até o final do ano. O que se prevê de retomada é um estudo de apoio pedagógico para os alunos que tiveram dificuldades de aprendizagem no decorrer do primeiro semestre ou que por algum motivo não puderam participar ou não tiveram a oportunidade de realizar essas atividades, para que se possa intensificar os conceitos e para que a gente não fique aí com uma defasagem muito grande no processo ensino-aprendizagem. Esses alunos, prioritariamente, então, serão para estes alunos, mas, no entanto, a opção é sempre da família, né? A decisão final vai ser da família. Nós tivemos a conclusão dos conselhos de classe na semana passada, até o dia 18, e uma das prioridades desse conselho de classe era esse levantamento de dados de alunos com estas dificuldades, né? Ou que não conseguiram participar,
para que a gente faça esse planejamento. E nós teremos, havendo a possibilidade, e se mantendo o atual calendário, o atual cenário, nós teríamos um retorno previsto para o dia 13 de outubro. A semana do dia 13 ao dia 19, ela estaria prevista para trabalharmos a questão de organização da escola, do espaço físico em si. E na semana seguinte, então, no dia 19, retornariam os alunos do terceiro ano, que seriam alunos, né, que se enquadram dentro dessa necessidade, e as escolas é que vão fazer esse contato e vão chamar esses alunos, né? Então, na primeira semana voltariam os terceiros anos, na sequência, na segunda semana, o segundo, na terceira semana voltaria o primeiro ano do ensino médio e a educação de jovens e adultos, né? E também o ensino profissionalizante, que no caso nós teríamos as casas familiares rurais, né, que teriam essa situação. E na sequência, em se mantendo, né, as condições favoráveis e se fazendo os monitoramentos necessários, na sequência voltariam alunos do 9º ano, depois do 8º e do 7º ano. E aí nós teríamos aí até o encerramento do ano letivo, com os alunos do 7º ano, uma possibilidade de 4, 5 semanas de atividades, né, presenciais para este apoio pedagógico. E se para no 7º ano, porque se retornar mais turmas, são mais pessoas, né, dentro um movimento muito maior de alunos, né, e também a questão pedagógica, né, voltar para 1 ou 2 semanas não teria muito sentido neste momento. Então, pensando desta forma, que foi organizado um plano de retorno, em havendo possibilidade de retorno, né, o que vai ser definido também pela Secretaria de Saúde, né, nós teremos, então, mais ou menos este formato de retorno. E está mantido o calendário de que o ano letivo encerra lá na metade de dezembro. Isto. O ano letivo encerra lá no dia 17 de dezembro, 18 de dezembro, 18 que é na sexta-feira, né? E aí nós teremos ainda os conselhos de classe, que lá no final do ano nós teremos 2 conselhos de classe, um para o 2º semestre e um conselho de classe do ano, né? Para se trabalhar, para se fazer a avaliação o mais próxima possível do nosso aluno, né? Então, nós teremos lá no final mais 2 conselhos de classe. E Rose, só retomando um pouquinho, você falou que quem retorna primeiro seria o terceiro ano do ensino médio e seriam as turmas que teriam um período maior ali. É até importante destacar que são alunos que justamente se preparam para concluir, né, o ensino médio, para fazer a prova do Enem, então é bastante importante para eles serem os primeiros a retornar. Isso mesmo, exatamente. Então, são as turmas que vão ter um período maior desse retorno, né? Destacando mais uma vez que o aluno ele viria no contraturno para estas aulas de apoio pedagógico e as aulas seguem normais, né, no modelo remoto que nós temos hoje implantado. O Estado prevê aí a contratação ou a disponibilidade de profissionais para atender estes alunos, né, porque os professores que hoje estão atendendo, eles seguem atendendo de forma remota e nós teremos paralelo a isso, então, o apoio pedagógico. E muito importante, sim, a tua colocação sobre os terceiros anos, né, que é uma preocupação muito grande de toda a equipe do ensino, que é justamente essa questão das provas, vestibulares, Enem, enfim, sabemos que tudo terão novos formatos, né? Mas mesmo assim, a gente se preocupa com essa retomada. E falando ainda na questão da retomada, não obrigatória para os alunos, mas a gente tem também uma realidade ali entre os professores e as demais pessoas que trabalham nas escolas. Quem for do grupo de risco não retoma? E nesse momento, os profissionais, há uma possibilidade, né, para atendimento desses alunos, nós não poderemos contar com os mesmos professores que nós temos hoje, né? Porque o professor ele vai continuar atendendo os alunos de forma remota. Então, haverá aí, né, a disponibilidade de mais profissionais, né, com contratação, se houver necessidade de professores, para esse atendimento. Esse retorno ele está desenhado para voltar em 2 dias por semana, onde o aluno vem para ter aulas, então, de apoio pedagógico por área de conhecimento. Então, ele vai ter num dia 2 áreas de conhecimento, né? Por exemplo, linguagens e ciências humanas, e num outro dia, por exemplo, matemática e ciências da natureza, né? Então, isso vai depender da organização da escola também. Mas seriam, no máximo, 2 dias por semana. Rose, obrigada pela entrevista, então, bom trabalho para vocês. Nós que agradecemos o espaço mais uma vez e continuamos à disposição, e assim que nós tivermos tudo isto confirmado, estaremos repassando aí para toda a imprensa e também para as nossas unidades escolares.
E tranquilizar também os nossos pais, os nossos alunos nesse momento, né? Que ninguém vai pôr a vida de ninguém em risco. Todas as medidas de segurança serão seguidas, todas as orientações que são repassadas serão seguidas. Independente aí dos espaços, mas a minha escola tem uma sala muito pequena, nós vamos adequar isso ao número de alunos que comportar naquela sala, seguindo as medidas de segurança. Ok, essa foi então a nossa entrevista com a Supervisora Regional de Educação aqui em Maravilha, a Rosemary Turcato, falando sobre esse possível retorno das aulas presenciais, parcialmente, né, uma parte das atividades com esse reforço pedagógico. Então, lembrando que essa entrevista também vai estar no nosso site, wh3.com.br, e também em matéria do Jornal Líder neste sábado, Gilmar. Obrigado, Karine. 10 horas e 37 minutos, 20 graus a temperatura. Nós vamos agora para o intervalo comercial e voltamos em seguida, trazendo outras notícias. Não saia daí. Estamos apresentando Atualidades. Se você quer um lugar para economizar, com preço baixo, promoção e prazo